Diário Mais está voltando e agora outro tema. Eu considero ainda, né, especialmente aí para as mães que têm crianças, principalmente em idade escolar, tá? A gente já falou sobre dislexia com a doutora Mônica Matos e agora estou recebendo aqui a doutora Juliana Rodrigues, muito conhecida aí de várias mães, de várias escolas, porque eu sei, já toquei lá, já sei que todo mundo conhece, né? Psicóloga clínica escolar e esportiva e especializada em neurofeedback, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o déficit de atenção e um outro transtorno aqui que é novidade para mim, que eu nem conhecia, não. Muito prazer, seja bem-vinda. Olá, Nina. Prazer é meu. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, porque eu sei o quão difícil é a agenda da doutora, né? Sempre muito apertada, mas enfim, a gente conseguiu um horáriozinho para bater esse papo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o déficit de atenção e esse outro transtorno aqui que é chamado de TOD, né? T-O-D, que você repetiu para mim, transtorno? Opositivo desafiador. Pois é. E aí você vai explicar um pouquinho para mim o que é esse TOD aí, essa novidade. Tá. O transtorno opositivo desafiador é um transtorno comportamental. Seria uma criança que tem um temperamento muito forte. Muitas vezes, os pais se queixam daquela criança com muita birra, desde muito pequenininho. Aquela criança muito teimosa, né? E esses comportamentos você observa desde bem pequeno. Só que esse comportamento ele vai continuando. Esse comportamento da criança, ele é comum, né? A birra até os 2 anos é o que nós chamamos de primeira adolescência. Só que por volta dos 6, 7 anos, quando esse comportamento continua, é algo que nós temos que observar. Já não é algo comum. Qual é a diferença de um transtorno opositivo desafiador para um comportamento normal? É aquela criança que tem uma característica inata, né? Porque o ser humano ele é constituído por características inatas, que são as características próprias, a herança genética, as características dos pais, e o ambiente que ela vive. Esse ambiente que a criança vive, ele é um reforçador. O que seria isso? Ou os pais eles são permissivos demais, ou os pais são rígidos demais. Então, uma coisa que eu costumo dizer, é importante que a criança tenha uma referência de pais. Então, quando a criança tem uma referência de mãe, uma referência de pai, ela vai para o lado que convém. Claro, sem dúvida. Ela é inteligente. Então, isso é super comum. Então, vamos imaginar uma criança com um temperamento muito forte e ela está formando a personalidade dela, os valores, né? A identidade. Ao mesmo tempo, ela tem uma referência de pai, uma referência de mãe. Nós chamamos de transtorno comportamental. Ela vai a uma loja, né, vou dar um exemplo de uma situação, ela vai a uma loja e ela percebe e ela vai tentar comprar um carrinho. É uma coisa super comum de uma criança. Isso com que idade? Vamos dar um exemplo Vamos aqui. imaginar isso com 5 anos. Tá bem novinha. Tá, com 5 anos. Porque esse comportamento, ele inicia antes, tá? Esse temperamento forte. Então, até 2 anos de idade, é comum essa birra, que nós chamamos de primeira adolescência. Quando passa desses 2, 3 anos, em média, é algo que os pais precisam ficar alerta. Então, entre 2 e 3 anos. Então, essa criança com 5 anos, ela vai numa loja e quer um carrinho. O pai diz não. Só que ela começa a chorar. E ela percebe que o pai cede. Ah, né? Prato cheio para ela, então, né? Então, quando o pai cede, o que ela vai fazer? Sempre que eu quiser. Ela vai perceber que todas as vezes que o pai faz aquilo ali, ela vai ceder. Até aí, Nina, é um comportamento normal, tá? De uma criança. Só que qual é a diferença? Quando esse pai diz não, essa criança ela tem muita dificuldade em lidar com a frustração. Então, a maior diferença entre o transtorno positivo desafiador para uma criança com uma birra é o não para ela é muito difícil. Aquela criança ela fica muito ressentida. Então, é aquela criança vingativa, é aquela criança rancorosa, é aquela criança dissimulada. Ela coloca
o pé na frente e diz que não colocou. Isso a partir dos 3 anos de idade. Ela está brincando com você, te machuca e fala que não, que foi você que fez algo. Ela te morde e fala que foi você que colocou o braço na boca dela. Agora, Juliana, assim, no lugar de uma mãe com uma criança com esse tipo de transtorno, é muito difícil até para a mãe aceitar Sim. que existe esse transtorno Sim, naquela sim, criança. Sim, porque os pais são reforçadores, né? O pai, muitas vezes os pais falam, mas eu sou o culpado? Não, os pais não são culpados, eles não são culpados. A criança, ela tem um temperamento muito forte, e os pais são reforçadores quando os pais são permissivos, quando eles não dizem não. Então, é muito importante, o trabalho que nós fazemos no consultório é o equilíbrio entre o amor e o limite. Sem É dúvida. importante isso, né? E essa criança, como ela tem uma baixa tolerância à frustração, o que eles fazem? Como eles lidam muito mal com esse não, que é algo muito difícil, só que eles têm uma dificuldade muito maior em lidar com o não. Os pais vão dizendo sempre o sim. Que é mais fácil, mais é muito cômodo, mais fácil. né? E esse dizer sempre o sim, para essa criança, é como se os pais estivessem alimentando o tempo todo esse transtorno. Então, os pais não são responsáveis por esse transtorno, é aquela criança com temperamento forte, mas os pais são reforçadores. Ou seja, a criança já nasce com esse transtorno também? Ela nasce com um temperamento muito forte. Tá. E aí a gente fala aí da genética também, Sim, isso tudo, esse casamento todo vai influenciar. Agora, Mas ela pode acontecer também em casos de pais muito rígidos. Tá? É de 8 a 80 ali, De 8 a né? 80. São os dois extremos. Quando os pais são muito rígidos, essa criança tem um temperamento muito forte, ela vai tentar desafiar. É muito comum iniciar esse desafio a autoridades, tá? Então, ela inicia na escola e em casa. Principalmente com os pais e professores. O que é difícil? Porque altera esse comportamento com os professores e pode atingir também o comportamento com os colegas. Sim. O não para eles é algo muito difícil, né? Então, tem uma oscilação do humor muito grande. É algo muito como se fosse muito cruel para eles. Eles levam muito ao pé da letra. Tem um sofrimento grande com aquilo ali, né? A raiva, eles são muito intensos, na verdade, em relação a sentimentos. Eles são muito intensos. Na verdade, então, vale a pena mais uma vez aí a gente fala os pais observarem os filhos, Sim. né, que possuem essas características que a doutora está dando esses exemplos aqui e percebendo alguma coisa, tem que realmente procurar uma ajuda, que é para isso não virar uma bola de neve. Imagina um adolescente aí com 15, 16, 17 anos com esse transtorno. Sim, na fase da adolescência, esse transtorno, se não for tratado, evolui para um transtorno de conduta. Pois é, que é muito pior. E aí é muito pior. Muito é pior. muito mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar, né? Do que a gente curar. Então, quando não é tratado, pode evoluir para um transtorno de conduta. E é bem complicado. Aí, minha filha, transtorno Sim. de conduta é uma coisa muito mais complicada, porque quando chegar na fase adulta aí já não tem mais psicólogo que dê jeito. Infelizmente, é polícia, é juiz, Sim. enfim, eu quero deixar bem claro que complicado. são crianças boas, né? Às vezes tem uma determinada dúvida. Será que estaria relacionado a uma psicopatia? Né? Não tem relação nenhuma com uma psicopatia, porque são crianças boas, são crianças carinhosas, só que não lidam bem com o não. Né? Antigamente, a gente chamava isso de criança mimada, né? Sim, mas não é mimo. É comum algumas pessoas relatarem como falta de educação, né? Não é falta de educação. Elas têm essa dificuldade mesmo de lidar. Antigamente não considerava, né, no manual de transtornos mentais, ele não entrava como um transtorno. Hoje em dia, de acordo com pesquisa, né, verificaram que é diferente. É diferente de um mimo, é diferente de uma questão apenas de um ambiente. E tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. como sair desse quadro. Sim. A partir do tratamento A partir psicológico. do tratamento, né? Só que o tratamento você tem que fazer com a terapia, com a família. Sim, sem dúvida. Né? A família, ela é extremamente importante. Você vai fazer o trabalho de psicoeducação com a família, o trabalho de orientação com a família,
A família ela tem uma participação total. Você vai fazer o trabalho com a escola de intervenção, só que ao mesmo tempo você tem que avaliar como é esse âmbito familiar. Você tem que avaliar como é a relação da família, se é uma família disfuncional ou se não é. Então, todo tratamento, antes de ser feito, você tem que fazer uma avaliação. Né? Você tem que fazer uma avaliação bem completinha. O que está reforçando esse comportamento da criança? Ok, é uma criança com temperamento difícil, né? O ambiente reforça, mas por que esse ambiente está reforçando? Né? Onde está a disfuncionalidade ali? A mãe não consegue? Algumas vezes nós precisamos encaminhar a família para uma terapia, ou uma terapia sistêmica, né, que seria uma terapia familiar, ou uma terapia individual. Muitas vezes precisamos fazer a sessão em família, né? A criança, mais a família. Eu preciso ir à escola, orientar os profissionais que estão inseridos. Sem dúvida. Né? Porque eles precisam me ajudar a ajudá-lo. Né? A gente precisa fazer um trabalho sempre juntos. É bem e complexo. com a criança, ela precisa aprender a controlar esse sentimento. E para ela não é algo fácil. Né? Ela precisa, eu costumo dizer, que ela precisa aprender a ser o próprio psicólogo. Existe um sofrimento para ela, na verdade, né? Porque aquilo ali, depois que ela tem esse comportamento, que é um comportamento de uma impulsividade, né? Ela sofre, ela não gosta. Porque ninguém gosta de ouvir o não. É algo ruim. Mas para ela, aquilo ali é muito pior. Ela sofre exacerbadamente. Muito, com certeza. Né? Né? Um sentimento é muito doloroso. É muito doloroso para a criança. Curioso e muito complexo, sim, né? Deve ser um tanto difícil de lidar com isso. E o tratamento nós fazemos, no primeiro momento, eu faço com a parte da terapia. Em alguns casos, né, dependendo da idade, eu vou encaminhar para a parte medicamentosa, para o profissional avaliar. Mas eu sempre inicio com a parte da terapia, por ser um transtorno comportamental. Né? A gente vai avaliar o grau desse transtorno. Bacana. Então, ó, ficou mais um alerta aí para você que está percebendo que seu filho está com esse tipo de comportamento em casa. Vale a pena também dar uma investigada, não deixar passar, né? Que é para coisa não tomar aí. É igual bola de neve, gente. Tá pequenininho, tem jeito de você parar. Depois que virar uma bola gigante, fica bem mais complicadinho é muito mais difícil da gente parar esse quadro, né? Bom, vou chamar um pequeno e breve intervalo comercial, mas a doutora Juliana continua aqui comigo, porque no próximo bloco a gente vai falar do déficit de atenção, também um assunto super discutido aí nas escolas hoje em dia, tá? Rapidinho, tempo de você beber uma água, tô aqui te esperando de volta.